isso, pessoal, mais um vídeo importante aqui no canal Noticiário SPFC, informações do Tricolor Paulista. Gostaria de pedir a você, na humildade, na moral, fortalece com like. Aqui embaixo se inscreva no canal, neste botão aqui de inscrever-se, é de graça. E logo em seguida também ativa o sino das notificações para você não perder nenhum conteúdo, beleza? Toda vez que a gente postar vídeo novo aqui, você vai ser notificado em primeira mão. E comente também aqui embaixo, deixando nos comentários a sua opinião referente a qualquer um dos temas. Nós voltaremos assim que pintar mais notícias do Tricolor Paulista. Um forte abraço, tamo junto e até logo. Valeu, pessoal. Fui.